Olá, boa noite a todos mais uma vez. Sejam bem-vindos ao nosso canal Luz, Lei Divina Ser Luz. Vamos tratar aí diversos assuntos, dúvidas enviadas pelos médiuns da nossa Casa Espírita Ser Luz, a respeito da Umbanda, Espiritismo, de toda essa ciência espiritual que toca a nossa mediunidade, os nossos orixás, os nossos trabalhos, as nossas liturgias e tudo mais. Boa noite, boa tarde, bom dia. E vamos às questões. Todos os registros que são trabalhados na apometria só são pertencentes ao quaternário inferior? A tríade superior não registra aspectos negativos, somente os positivos? Então vamos lá. Vamos analisando aqui, né? Pra gente ir pensando junto, construindo isso aqui, ó. Então nunca esqueça, é uma forma didática da gente falar dos nossos corpos pra gente entender. Mas eles não são segregados, não são apartados um do outro, né? Eles são interrelacionados. Então, o quaternário inferior e o trinário superior. Esse quaternário inferior, ele diz respeito ao mundo das ilusões, que a gente está aqui agora, a realidade maia, esse planeta onde a matéria vibra numa frequência mais densa, né, diz respeito aí até o mental inferior. Passou do mental inferior, ou seja, mental superior, já faz parte da trindade superior. Vamos avaliar uma coisa, gente, ó, já para vocês entenderem mais uma vez essa questão de que não estão dissociados. A gente tem dois corpos mentais? Dois corpos mentais? Não. A gente tem um corpo mental. Existe uma parte desse corpo mental que se projeta na matéria densa para fazer a conexão com o mental abstrato, que é o superior, que faz a projeção para o trinário. Então, essa troca, que a informação vai e vem. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho uma teoria que eu vim, assim, na verdade, não é minha, né? Com base nos estudos aí que a gente vem fazendo, espíritas. O que acontece? O que é do plano, o que foi gerado no plano, ele pertence àquele plano. E ele tem que ser transmutado naquele plano. Então, vamos começar. Se algo foi gerado na minha mente inferior, então, vocês concordam comigo que a mente inferior, ela já está no plano das formas? Ó, da mente inferior para baixo é o plano das formas. Gente, quando eu falo forma, é forma mesmo. Árvore, bicho, ser humano, ou seja, se não tiver uma forma, a gente não consegue entender, porque se torna ininteligível para a gente, nessa nossa fase de evolução. Porque nossos órgãos sensoriais estão tão limitados que o que não tem forma a gente não consegue compreender. Então, o corpo mental, ele é a primeira projeção, o corpo mental inferior, que ele não tem uma forma muito definida, mas ele traz a ideia da forma para a gente. Por quê? Ele é exatamente a conexão com o nosso mental abstrato. E aí o que acontece? Os registros, eles são feitos, eles ficam registrados no quaternário inferior, a partir da mente inferior para baixo. Mas vocês conseguem compreender, e aí eu vou entrar numa outra questão que vocês fizeram antes, que as tendências, elas são abstratas? Vocês concordam comigo? Dá um joinha aí. As tendências são abstratas. Ora, se as nossas tendências são abstratas, de onde essas tendências vêm? Do mental superior. Os registros ficam no mental inferior, mas as tendências, elas estão no mental superior. Porque é com base no mental superior que essas vontades, esses desejos, eles começam a pulsar e se interrelacionar. Eu poderia até dizer, de forma ilustrativa, que se a gente analisar que existe um mental, que ele se projeta no inferior e no superior, então a gente pode entender que vai ter uma parte do superior onde apenas os registros verdadeiros que pertencem à eternidade, ou seja, que não pertencem à ilusão, eles vão estar registrados. Mas a parte do mental superior, mais próximo ao inferior, ele está na transição. Vocês conseguem compreender isso? É mais ou menos esse exemplo que a gente dá do planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Na primeira metade do planeta de regeneração, a gente está mais perto do planeta de provas e expiações, não estamos? Então os karmas vão ser mais parecidos com os do planeta de provas e expiações, gente. Entendem? A partir de 50% da nossa caminhada no planeta de regeneração para cima, aí a gente vai perder a referência desses karmas como a gente compreende.
no planeta. Ficou claro isso? Dê um joinha aí, caso não eu dou ilustração. Então beleza. Então entendem, existe uma transição. Existe uma transição. Então deixa eu trazer outra ilustração, gente. Vamos pensar o seguinte, você tem que correr uma maratona aí, tá? Essa maratona aí tem 10 quilômetros. Os primeiros 5 quilômetros é no sol escaldante, ali com muita dificuldade, com muito sofrimento, o terreno péssimo. Dos 50% para lá, você vai ter acesso à água, a uma alimentação, a um descanso e um terreno melhor. Na transição desse caminho difícil para o caminho mais tranquilo, ele não é feito automático. Então é uma transição. O que acontece? Nos primeiros 33% da minha caminhada vai ser muito difícil. Os próximos 33% vai ser a transição. Nem vai ser tão difícil, mas ainda não vai ser leve. E a partir dos 66% já vai ser mais leve. Entende? Então assim, quando eu estou no meio do caminho, eu estou tão próximo do que era antes, mais próximo do que era antes do que propriamente do que virá a ser no futuro. Então nesse sentido, ficou claro agora, Tomás? Então nesse sentido, essa transição planetária do planeta de prova e expiação para o planeta de regeneração, a gente só vai sentir um alívio muito maior mesmo, e assim, nossa, agora nós somos 100% um planeta de regeneração a partir dos 50% de caminhada já no planeta de regeneração. Porque nesse primeiro 50% a gente está mais perto, inclusive ali na primeira porcentagem a gente está mais perto ainda do planeta de prova e expiação, do sofrimento, da dor, da ilusão, das inverdades, das mentiras, das falsas religiões, da corrupção, tá entendendo? Isso vai ser limpo, vai ser purificado em nós mesmos. Então é essa digressão que a gente tem que fazer. Então vamos levar isso para cima. Corpo mental inferior, corpo mental superior, mesma coisa. Esse meiozinho aqui, ó, a conexão, entendeu? Quanto mais próximo eu tô aqui, mais próximo do mental inferior. Quanto mais para cima aqui, mais puro na abstração da nossa divindade, da nossa iluminação eu vou estar. E isso é sinônimo de quê? Bem-aventurança, graça, felicidade, entende? Então a gente tem que ter essa correlação. Então, de fato, ainda que as tendências elas partam da mente superior, desse nível mais denso da mente superior, os registros eles ficam no quaternário inferior, porque diz respeito às frequências que vibram nessa realidade. Então, por uma frequência ficar registrada, e se ela vibra na frequência dessa realidade, ela só pode ficar registrada nessa realidade, ainda que a tendência venha de cima. Beleza? Então, assim, eu acho que por enquanto tá bom pra gente ao pouco e vai aprofundando nesses detalhes, né? Nessas coisas mais sutis. Muito boa pergunta, Tomás. Então, Tomás fez a pergunta seguinte, que como a gente está falando um pouco dessa diferenciação, entre aspas, aí entre entre os corpos todos, não só o mental, a gente pode falar de todos os corpos, né? O que a gente compreende? O Tomás, a gente está numa cadeia de evolução em ascensão. Um espírito só vai precisar de um determinado corpo daquela dimensão se ele precisar atuar naquela dimensão. Tá? Então o que acontece? A partir do momento que a gente for se iluminando, se divinizando e evoluindo para mundos onde a gente não precise dessa forma, desse mental inferior, que é o mundo das formas, então a gente não precisa desse corpo mais. Só que assim, para nós é ininteligível, a gente não tem condições de compreender o que é o mundo sem forma, porque para a gente só tem sentido o que tem forma. Mas os espíritos superiores, Jesus, os nossos próprios orixás, eles não atuam em mundo de formas. Eles estão acima disso. Então eles não precisam mais desse corpo que atue nessas frequências inferiores do quaternário inferior. Mas se eles vêm em missão, como o nosso Cristo Oxalá veio, aí ele mesmo constrói um corpo, ele vai construindo todos os corpos dele para que ele possa atuar naquela dimensão. Porque a partir do momento que um espírito superior se projeta nessa densidade aqui, ele vai precisar desse quaternário. Tanto porque ele não pode
ignorar as próprias leis que ele criou. Então o que é importante a gente entender? Que tudo o que existe está debaixo de uma lei, de um governo perfeito. Vamos pegar um exemplo. Nosso Pai Oxalá, que foi o Cristo planetário, ele criou o nosso mundo. Então as leis que regem esse mundo foram escritas por nosso Pai Oxalá, junto a Xangô. O que a gente precisa entender? Ele não pode desrespeitar as próprias leis que ele criou. Quando o Cristo Oxalá teve que se projetar na carne, ele teve que projetar todos os corpos que qualquer ser humano tem, respeitando todas as leis. Por isso, eu enfatizo, o Cristo Oxalá sentiu dor, ele teve o nível dele de, não diria sofrimento, porque sofrimento já é uma coisa que a gente põe além da dor, né? Mas a tristeza, tudo o que está debaixo dessa lei natural, o Cristo Oxalá ele passou, ele experienciou. Até porque senão ele não poderia servir de exemplo se ele estivesse acima dessas leis. Porque como ele poderia falar, meus filhos, se eu posso, vocês podem, se ele não estava debaixo dessas mesmas leis. Então ele tinha que vivenciar exatamente as mesmas leis, da fome, da sede, do frio, do calor, da dor, tudo, normalmente. Mas entende? A partir do momento que a gente vai subindo, Padrinho, quanto mais eu evoluir, menos chakras, menos corpos inferiores eu vou ter? Verdade. Verdade. Quer ver um exemplo claro? Espírito tem chakra? Eu poderia dizer que ele é o grande chakra cósmico e divino. Ele é um só grande chakra. Ele não precisa de chakra, ele não precisa de corpos, senão para se projetar naquela determinada dimensão. Entende? Próxima pergunta. Onde ficam os registros ditas PMs, que são as personalidades múltiplas da apometria, os padrões ou os registros negativos? No corpo astral, no corpo mental ou no akasha? Misturou um pouquinho os assuntos, mas foi um pouco do que eu falei, mas assim, eu decidi reler porque tem uma colocação para a gente fazer. Gente, ó, que eu vou pedir para vocês focar a partir... Vocês estão fazendo esse estudo de apometria, né? Nós estamos fazendo estudo de apometria. Vamos tentar dar um novo sentido para esses registros. Vamos falar do registro no agora. Vamos nos preocupar menos aonde estão esses registros. Né? Porque eu sinto assim que existe um pouco uma necessidade de vocês de tentar compreender aonde se localiza esse registro. Talvez nem os nossos guias saibam, como eu falei. Talvez. Não sei. Pode ser que eles saibam. Mas eu acho que não é nisso que a gente tem que trabalhar. A gente realmente precisa entender as leis apométricas. Nós precisamos ter uma ideia minimamente suficiente dos corpos, do que é um registro negativo, do que é um registro positivo, de como a gente gera esses registros, mas onde eles estão não importa. Importa que eles estão presentes, estão gerando uma desarmonia, ou então estão presentes e podem gerar um processo de harmonização. Porque não se enganem, tá? Na apometria a gente deve sim usar as boas tendências do paciente, a gente deve sim usar os registros positivos para poder projetar sobre esses registros negativos e ressignificar essas experiências. Então, o médium doutrinador, ele tem que saber fazer bem, né? Isso, utilizar esses instrumentos dentro das leis apométricas, e o médium também passivo ali, que está dando a abertura, seja para acoplamento da PM, da sub ou do obsessor, também utilizar com muita consciência todas essas questões. Então, importa onde está? Não, importa que foi identificado. Eu vou identificar que nível que está essa desarmonia, o quanto essa desarmonia está interferindo na vida desse ser que está encarnado hoje, e o quanto isso está atrapalhando esse ser, e como nós podemos fazer para melhorar isso, se possível harmonizar completamente, ou então começar a ressignificar e a mudar esse registro, entendeu? De purificar, de provocar, de propiciar essa catarse, né? E é por isso que a gente nunca pode ignorar, por isso que é importantíssimo na apometria a orientação. Não adianta a pessoa entrar num atendimento apométrico e não ter nenhum tipo de orientação, de diálogo, entende? De acompanhamento. Então, por isso que a gente tem o D21, que é o dia 21, onde o consulente ele retorna para uma conversa muito aberta e muito clara com os dirigentes do trabalho, sobre esses registros, como ele pode fazer, como é que ele tem sentido, tá melhorando, não tá, entendeu? Auxiliar, porque assim, gente, conhecimento, eu não vou dizer que é tudo, né? Porque se soma com outras coisas, mas assim, é imprescindível
para o processo de tomada de consciência, para o processo de discernimento, para o processo de autoempoderamento, o conhecimento ele é imprescindível. Então não basta eu saber que tem uma desarmonia, eu tenho que entender. O médium, principalmente a equipe, tem que entender o porquê, como, mas não nessa sutilidade toda que eu vejo às vezes vocês um pouco ansioso. Mas aonde que fica? Onde que está esse registro? Não, isso não é o mais importante. O importante é a gente ter capacidade de identificar o registro, de nos permitir fazer a conexão com o consulente para que esse registro, por meio de PM, de obsessor, de sub, ele seja projetado no médium, que vai dar abertura, passividade, e ali a gente faça toda essa leitura do consulente, dos problemas do consulente, e a gente possa saber também utilizar as melhores ferramentas da apometria. Então a Aline perguntou como é que a gente faz para identificar, né? Se é uma PM, se é uma sub, se é um obsessor. Aline, por isso que é importante o desenvolvimento e a educação mediúnica. Porque assim, o médium que vai dar a passagem, ele é imprescindível nesse processo. Existem algumas técnicas apométricas, mesmo como a gente puxar o cordão, né? Porque se for uma PM, quando a gente dá o pulso no cordão da PM, que ela está ali incorporada no médium, ela vai sentir o retraimento do cordão, porque está conectado no paciente. Né? Mas o que acontece? Não só o médium, mas principalmente, porque o papel principal é do doutrinador, porque o médium ele tem que estar mais entregue. Mas o doutrinador que está ali do lado, ele tem várias técnicas e ele também está sendo intuído para utilizar as ferramentas para fazer todo esse estudo. Porque a gente faz todo o mapeamento de tudo que está acontecendo, obviamente, com todo o amparo e orientação da nossa equipe espiritual. Então, a gente, no próprio diálogo, o próprio doutrinador, ele pode fazer perguntas muito capciosas, que vai fazer a gente entender esse mapa do que está acontecendo. E ali a gente vai investigando. Às vezes vem muito claro, às vezes o próprio obsessor se manifesta, às vezes o próprio médium já percebe de cara que é uma PM ou que é uma sub, ele já manifesta, mas às vezes não, a gente vai ter que investigar. E nessa investigação é que a gente vai utilizar algumas técnicas apométricas e principalmente a capacidade do doutrinador de fazer a pergunta correta, né, para ir fazendo essa investigação, porque muitas vezes o próprio médium e essa PM ou esse obsessor, eles estão tão perdidos no tempo e no espaço que eles mesmos não conseguem se auto-identificar. Muitas vezes isso acontece. Então, quem está de fora, a própria equipe espiritual vai fazer isso aí. Às vezes, num primeiro tratamento, a gente não consegue discernir se é uma PM, se é uma sub, se é um obsessor. Mas no segundo tratamento, no terceiro, no retorno, por intuição depois, quando a gente fecha os trabalhos, a gente tem uma reunião final, onde a gente conversa sobre cada caso. E nesse momento também pode um mentor vir e orientar a gente. Pode ser um preto velho, pode ser um mentor de apometria, pode ser o próprio médico que tem uma intuição. Então, assim, realmente existe uma equipe muito competente, muito habilitada para fazer toda essa leitura. Ok?